Olá, pessoal! Meu nome é Elizabeth Caldeirão, sou professora coordenadora de língua inglesa da CETEC Capacitações do Centro Paula Souza. Eu estou aqui nesse momento muito feliz, muito alegre com os meus colegas, professor Ricardo Gonçalves. O Ricardo é doutor em matemática, tem 20 anos de experiência de sala de aula nas ciências exatas, faz parte de um grupo de estudo de pesquisa e estudos avançados de matemática da Universidade Cruzeiro do Sul. E estou aqui com a Juliana Nocera. Ela é formada em História e Pedagogia, é mestre em Educação, tem uma grande experiência com o fomento das competências socioemocionais pelo Instituto Ayrton Senna, já atuou na rede estadual como professora, como diretora. E estamos aqui para um debate muito importante, que é a integração das competências socioemocionais das aulas de matemática e física. Então, a gente está aqui com uma mesa bem dentro do tema. Eu queria dar as boas-vindas para esse tema tão relevante. Bem-vindo, professor Ricardo. Obrigado, professora Elizabeth. Como a professora Beth, que assim a gente chama, já apresentou, eu trabalho aqui no CETEC Capacitações, entrei esse ano, e é um prazer, é um prestígio estar aqui nesse momento, junto com a professora Juliana também, para a gente conversar um pouco sobre as competências socioemocionais, associadas especialmente nas ciências exatas, na matemática e na física. Então ela recebeu esse convite, de prontimão já veio aqui, vai bater um papo com a gente, a Beth também já lançou a ideia. Então nesse momento a gente vai trazer algumas contribuições para o professor, especialmente de matemática e física, para atuar e integrar as competências socioemocionais nessas aulas aí. Bem-vinda, Juliana. Obrigada. Foi um prazer receber esse convite do professor Ricardo, da professora Beth, poder dialogar sobre como desenvolver competências socioemocionais em sala de aula aguça muito e é um prazer poder contribuir hoje. Nossa, é uma alegria estar aqui. E é interessante porque eu não sou da área das ciências exatas, mas a gente tem uma pessoa extremamente da área, com uma formação muito afinca, e uma pessoa da área das competências socioemocionais com expertise nisso. Então, a gente vai tentar tecer aqui comentários, uma conversa informal sobre o tema. Então, a gente vai começar em por que falar nesse tema. Por que você acha importante, Ricardo, trazer essas competências socioemocionais? O que elas são para o professor de exatas saber o que ele vai trabalhar em sala de aula? Exatamente, né, Beth? A gente observa historicamente, desde a LDB, né, essa questão que já tangenciava desde 1996 a importância do trabalho das competências socioemocionais. E aí isso vem avançando nos parâmetros curriculares nacionais, agora mais ainda, né, com as orientações da BNCC, com aqui no nosso caso do Centro Paula Souza, os planos de curso, nós temos o currículo paulista e todos os outros currículos, né, que traz isso agora muito mais intenso no trabalho em sala de aula. E por que na matemática e na física? Porque tem essa questão de ser uma área mais dura, mais rígida, né? Sobretudo que ela se constitui como uma ciência exata, e como fazer isso. Então isso é bastante importante, porque a gente ouve muita questão da educação integral e como formar essas questões de competências socioemocionais com as questões cognitivas da própria matemática, da própria física, especialmente num contexto pós-pandemia, né? Então, a gente tem essa necessidade, o professor de matemática, o professor de física precisa desempenhar essas outras habilidades além daquelas previstas no próprio componente curricular que ele ministra a aula. Nossa, muito obrigada por esse embasamento documental do para quê. Eu não fazia ideia desse histórico da BNCC. Mas, Ju, ajuda a gente a completar um pouquinho no que é, o que são essas competências? Então, vamos lá. O primeiro ponto que eu queria trazer é que os estudos sobre competências socioemocionais, eles vêm avançando muito desde a década de 90. A gente tem estudos na área da economia, a gente tem estudos na área da psicologia, da pedagogia, e hoje a gente entende muito mais sobre elas. Então, a gente pode pensar as competências socioemocionais como capacidades individuais que são fruto da interação entre as nossas predisposições biológicas e os fatores ambientais,
como as relações familiares, como a escola, como as instituições que esse estudante frequenta. Essas capacidades individuais, elas se manifestam em padrões de pensamento, sentimentos e comportamentos. Então, essas competências, elas podem ser observadas nas nossas atitudes. E elas dizem respeito à forma como nós nos relacionamos com as nossas emoções, a forma como nós nos relacionamos com os outros e na forma como nós nos relacionamos com o mundo. Hoje nós sabemos que as competências cognitivas e socioemocionais andam de mãos dadas, elas se retroalimentam. Porém, quando as competências socioemocionais são intencionalmente trabalhadas, elas potencializam a aprendizagem. Então, por exemplo, eu aprendo mais e melhor quando eu tenho foco. Eu aprendo mais e melhor quando eu tenho organização. Eu aprendo mais e melhor quando eu tenho curiosidade para aprender. Foco, organização e curiosidade para aprender são competências socioemocionais. Daí a importância, de partindo desse conceito de educação integral que olha para as múltiplas dimensões do ser humano, vou usar até aqui um trechinho da BNCC que diz, que os currículos eles não se reduzam à dimensão cognitiva, mas que ele passe a abarcar a dimensão socioemocional para essa formação integral do estudante. E para quem está de fora mais desse tema, eu acho legal a gente completar o que vem a ser essa competência cognitiva. Quando a gente tem a competência técnica, aquela voltada ao mundo do trabalho, a competência de execução da ação profissional técnica, a gente chama de competência cognitiva, que é diferente das competências socioemocionais, que também, da língua inglesa, a gente lê nos documentos como soft skills. Certo, Ricardo? Exatamente, né, Beth? As competências cognitivas, especialmente na matemática e na física, elas são competências do aluno saber resolver um problema, de saber resolver uma equação, de saber construir um gráfico, de saber fazer a leitura de uma expressão matemática e fazer essa transposição da linguagem mãe para a linguagem matemática, vamos dizer assim. Então, quando ele é capaz de fazer essas resoluções próprias da matemática, a construção de gráficos, ele tem essas habilidades cognitivas, que quando eu era aluno era trabalhado somente isso na sala de aula. Eu tenho 40 anos, então a habilidade cognitiva era o elemento ascendente quase que único dentro da minha sala de aula. Hoje não, a minha trajetória e o meu papel como professor é muito diferente quando eu era aluno. Hoje eu estou aqui conversando com a Juliana e com a professora Beth em relação a essa integração das competências socioemocionais na disciplina de matemática, na disciplina de física. Que são áreas duras. A gente chama, inclusive, de disciplinas duras. Como você vem trabalhando essas competências na sua área, que é uma ciência dura? Você sempre trabalhou? Como é que foi o seu trabalho nesse âmbito? Boa pergunta, não, nunca trabalhei assim, nunca. Inicialmente, quando a gente sai da graduação, que eu terminei a minha graduação há mais de 20 anos, a gente não tem esse aspecto, mesmo porque não era tão latente, tão evidente a importância de se trabalhar as competências socioemocionais de modo integrado às cognitivas. Então, limitava-se muito a aprender a matemática pela matemática. Sem compreender outras ações, como a Juliana colocou aqui, da questão da abertura ao novo, da questão da empatia, que são elementos assim, fundamentais e atuais e necessários dentro de uma sala de aula. O professor precisa atuar tanto no desenvolvimento cognitivo quanto no desenvolvimento dessas competências socioemocionais para potencializar a aprendizagem dos alunos, Então, nem sempre eu trabalhei nesse aspecto com as competências socioemocionais integradas cognitivas, mas eu venho avançando, pesquisando, estudando. O ano passado, o Centro Paula Souza me promoveu um curso onde eu conheci a professora Juliana e a gente avançou, estamos avançando e aprendendo juntos nessa integração aí. E como que você trouxe esses valores, atitudes, essas competências socioemocionais na aula de matemática? Bom, a gente
Felizmente, em matemática, a gente tem um leque de opções, né? Quando eu quero trabalhar, por exemplo, a ideia de foco, eu posso trabalhar com situações problematizadoras, com resolução de problemas, que é uma metodologia ativa. Então, é importante também o professor ele ter essas dimensões em que ele tem que ter o objetivo claro, qual é a minha intenção daquela aula. Então, quando eu proponho, por exemplo, uma situação, um problema de fato para o aluno resolver, que seja desafiador, em que o aluno vá mobilizar os seus conhecimentos prévios, em busca de aquisição de novos conhecimentos. Se eu faço, por exemplo, uma atividade experimental, eu já estou olhando para a questão da organização. Porque tem atividades experimentais na aula de física, pode ser um simples experimento, né? Então, quem está ouvindo a gente aqui, o professor de física pode até visualizar. Você leva uma vela, acende, pega um cadeado com a chave, esquenta o cadeado na chama da vela, depois de 2 minutos, tenta colocar a chave no cadeado, ele não entra mais. Bom, você está falando de dilatação volumétrica, da questão de calor, da variação de temperatura. Só que, se você pede para o aluno trazer todo esse material antes dessa aula, você já está trabalhando a questão da responsabilidade, né, Ju? Em que o aluno precisa organizar, ele precisa lembrar de trazer os materiais. Se o trabalho é em duplas, em trios, você está colocando a ideia do foco, da empatia, porque ele tem que respeitar a diferença do colega. Tem gente que tem um pouco mais de habilidade para algumas coisas manipulativas, tem alunos que não têm. Então, é a partir dessas vivências e desses objetivos metodológicos claros que o professor vai avançando, tanto nas questões socioemocionais, né, como a gente está conversando aqui, quanto na questão cognitiva, porque ele pode trazer para a aula essa questão da dilatação, do aumento do volume da chave, que ela não entra mais no buraquinho do cadeado. Então, o que o calor consegue fazer, o que a variação da temperatura pode provocar naquela situação experimental, simples, ninguém está falando de experimento sofisticado, mas que traz essa questão, né, de entender. A gente vivencia muito isso, o aluno querer respostas rápidas, e não, professor, mas o que está, como que é, qual é o resultado, por que isso aconteceu? Então, fazer ele pensar, fazer ele movimentar, né, os conhecimentos prévios e as ações que ele traz, né, quanto indivíduo mesmo, são importantes e vale a pena ser trabalhadas nas aulas de física, por exemplo. Eu acho legal que você colocou a aula como um todo, desde a organização, e você falou também de ter um objetivo claro. Ju, você que tem uma raiz aí na pedagogia e já tem expertise como diretora, você podia falar um pouquinho para a gente dessa questão do planejamento? Porque quando o Ricardo fala de objetivo claro, a gente remete ao planejamento do trabalho docente. Sim. Então, por favor. As competências socioemocionais sempre estiveram na sala de aula, né? Desde que a gente propunha trabalhos em duplas, ali as competências socioemocionais estão em jogo. Quando a gente propõe uma pesquisa ou uma lista de exercícios, as competências socioemocionais estão em jogo. O que acontece é que muitas vezes elas ficavam nas entrelinhas, no que a gente chamava lá na década de 90 de currículo oculto. Hoje, a BNCC nos convida a tornar essas competências socioemocionais explícitas na sala de aula. Então, quando a gente propõe um trabalho em times, a gente nomear a competência que a gente quer, a competência socioemocional que a gente quer trabalhar, mediante essa metodologia da aprendizagem colaborativa. Isso para o aluno saber o que está sendo avaliado, no caso. Torná-la explícita. E eu só vou conseguir torná-la explícita se eu planejar previamente. Então, a intencionalidade para o desenvolvimento socioemocional, ela nasce do planejamento docente. E aí, outros estudos e pesquisas, novamente citando eles, agora eu vou citar de um professor doutor da Universidade de Illinois da Chicago, que é o Joseph Durlach e os seus colaboradores. Eles vêm estudando as práticas mais eficazes para desenvolver competências socioemocionais em sala de aula. E ele traz que quando a gente ganha intencionalidade e foca em uma ou num pequeno grupo de competências a cada situação de aprendizagem que a gente vai desenvolver,
a gente adota práticas mais eficazes para desenvolver competências socioemocionais. Então, quando o professor propõe uma situação de aprendizagem baseada num experimento e ele seleciona uma competência para nomear, para significar com esse estudante, para contar, explicitar para o estudante que ele está vivenciando aquela competência, a gente faz um trabalho intencional. Mas isso tudo só acontece quando eu planejo. Quando eu penso no meu objeto de conhecimento, nas competências cognitivas e que metodologia eu vou utilizar. A partir dessa metodologia, eu penso na competência socioemocional que eu vou integrar a esses objetos de conhecimento. É muito bom colocar isso, né, Ju? Porque, assim, não é em todas as aulas, em todos os momentos e abarcar todas as competências ao mesmo tempo, que é quase impossível. Né? O professor precisa escolher algumas que, no ponto de vista inicial, a priori, ele vai conseguir atingir com aquele trabalho. Por isso que é importante ter essa estratégia, o planejamento, qual a metodologia, ou é por projetos, ou, né, quando a gente fala de projetos, é um negócio que demanda mais tempo. Então, pode envolver até a ideia de respeito, porque às vezes o aluno precisa se encontrar com o outro fora do horário. Determinação, persistência. Isso, exatamente. Então, aqui a gente deixa claro, né, que não é possível, dentro de um certo tempo, trabalhar todas as questões socioemocionais em um momento. Por exemplo, interesse artístico é uma das questões socioemocionais previstas. Na matemática, tem momentos em que é muito difícil. Tem momentos que dá para trabalhar. Por exemplo, quando a gente vai falar das relações de Osler, que tem aquela ideia de rotação, de translação, né, da razão áurea, do número de ouro que se diz, né, do quadro da Mona Lisa. Então, se eu estou trabalhando esse conteúdo, eu consigo levar essa ideia do interesse artístico associado ao quadro da Mona Lisa com a relação áurea, né? Mas quando eu estou trabalhando, talvez, números complexos, quem dá aula no ensino superior, derivadas e integrais, talvez isso não seja, essa competência que é o interesse artístico, não seja mais apropriada para aquele conteúdo, ou para aquela metodologia, ou para aquele momento. Perfeito. E algumas outras a gente, né, não é para forçar o desenvolvimento de uma competência, visto como a gente tem um leque de opções, isso. A gente consegue trabalhar uma ou outra que mais se aproxima daquele momento, daquele objetivo que o professor quer e também da necessidade do aluno em sala de aula, que é super importante. Tem que rolar um match entre o objeto de conhecimento, a metodologia e a competência socioemocional. É isso, a gente não precisa ficar forçando. Tem determinadas temáticas e metodologias que automaticamente vão nos convidar a trabalhar uma determinada competência. Então, trabalho em time é uma metodologia ativa. Qualquer competência relacional pode ser trabalhada através dessa metodologia. Então, eu posso ter empatia, respeito, confiança, assertividade, entusiasmo, iniciativa social, porque quando estou em relação com o outro, todas essas competências estão em jogo. Então, eu posso enfatizá-las nesse trabalho. E quem faz esse match dessa triangulação que você falou é o professor. É o professor. Tem um olhar crítico da formação técnica desse profissional, que sabe os seus temas da sua disciplina que tem que ser trabalhados, e dele encontrar nesse leque a competência socioemocional que pode ser trabalhada naquele momento do processo de ensino-aprendizagem. Isso. E o mais legal é tornar essa competência socioemocional sempre explícita. Nomeá-la, conceituá-la, dialogar sobre ela com os estudantes, convidá-los a se auto-perceber em relação a essa competência, né? Então, esse é um trabalho que a gente chama de letramento socioemocional. Ah, que legal. Uma coisa que eu sempre fiz, mas não pensando nas competências socioemocionais com esse arcabouço teórico que a gente está tendo agora, mas pensando na parte de organização dos meus alunos. Eu sempre gostei muito de fazer uma autoavaliação reflexiva. E eu sempre pedi para ser manuscrito. Eles amam forms, eles adoram forms, celular, mas eu sempre ponho as questões na lousa, peço para eles copiarem as perguntas e responderem por extenso, com coisas bem simples. Por exemplo, trouxe meu material para a aula, fui pontual durante... Perguntas assim simples, mas que eu acho importante o aluno do ensino médio e técnico, da educação profissional,
parar um momento para pensar nessas questões. Eu acho que às vezes a gente tem que lembrá-los de parar e pensar. Sei que é uma coisa meio óbvia, mas É legal. é uma opinião que eu tenho. É legal isso, né, Beth? Falando do aluno que está no curso profissionalizante, no curso técnico, quando a gente fala, por exemplo, na área de gestão, que sempre tem um componente de matemática financeira, esse conteúdo, matemática financeira e estatística, ele é muito pertinente para você trabalhar, por exemplo, a abertura ao novo, né? Então, você coloca para o aluno situações desafiadoras em que ele pode comparar, por exemplo, o juro simples, o juro composto, a ideia da criticidade, dele saber, né, ver se aquela ideia é um juros abusivo ou não. Dele responsabilidade com o cartão de crédito. Isso, né? A questão da educação financeira, né, que hoje está balizada desde a educação infantil até a gente vê os itinerários, que tem itinerários próprios para a educação financeira. Então, nesse aspecto, a gente vê um monte de macro competências, seus desdobramentos, que podem ser integrados, né? O nosso tema que é tentar mostrar essa integração com as relações e competências socioemocionais com as cognitivas. Eu acho legal a gente observar aqui que é tudo muito interdisciplinar, né? Você falou em metodologias ativas, a Juliana trouxe um estudo interessantíssimo falando da intencionalidade e de não se trabalhar de forma pulverizada, mas de uma forma focada naquela competência socioemocional específica. E a gente vê isso porque eu sou da área de letras, você é matemática. A gente costuma falar até que a gente tinha que ser inimigo, não podia estudar bem. Eu sou de humanas. Eu sou de humanas, cada uma aqui é de uma área. Então, mas isso aqui a gente tem essa visão muito compartimentalizada da ciência. E eu acho que falta levar o aluno para a resolução do problema e observar a coisa como um todo. Eu estava lembrando de um documento que a gente estudou aqui na CETEC, de um instituto, se eu não me engano, um instituto internacional, Baccalaureate, que eles tratam matemática e português, língua materna na mesma área, no mesmo eixo. Por quê? Porque ele entende matemática como uma linguagem. Porque a matemática é um código e você tem interpretação de texto na matemática. Então, existe uma interdisciplinaridade que, infelizmente, às vezes a gente não explora devidamente. Então, vem a importância de se trabalhar com os colegas, com os pares também. Não é, Ricardo? Com certeza. Essa interdisciplinaridade que tanto, né, a gente coloca aí, voltando àquele exemplo de trabalhar o interesse artístico nas aulas de matemática, é um momento, assim, considerável e relevante para que o professor de matemática e o professor de artes e o de linguagens também consiga avançar e mostrar que essa interdisciplinaridade é possível e que o aluno, e que não existe as gavetas do conhecimento. Estudar um quadro do Escher, por exemplo. Exatamente. Né? Você pode ter várias visões, e aí eu gostei muito da fala da Juliana, quando mostra, né, que a necessidade de deixar claro isso para o aluno. Então, assim, olha, a gente vai trabalhar nesse momento o interesse artístico e a abertura ao novo, né, dentro lá daqueles elementos que compõem as competências socioemocionais. Então, deixar claro para o aluno e também para o professor ter isso com clareza, né? Porque se o professor precisa trabalhar com esses elementos, e aqui a gente está trazendo algumas dicas nesse sentido, é importante que ele tenha clareza, que ele seja subsidiado, né, teoricamente ou na prática, enfim, para que ele consiga, junto com os seus alunos, deixar isso claro, que os objetivos sejam, de certo modo, contemplados naquela aula para aquele momento, né? Chamar outros colegas, outros professores para contribuir também no desenvolvimento da aprendizagem. É aí que a gente entende a educação integral. Não ficar 8 horas na escola, 10 horas. Não é o tempo, mas sim as ações que acontecem, didática e pedagogicamente, considerando todos esses elementos atuais aí que a gente está levantando aqui, né? Aí me surge uma curiosidade. Você está tendo essa iniciativa de trazer essa conversa para os professores das exatas. A Juliana já tem uma experiência em trabalhar as competências socioemocionais em diversas redes aqui do estado de São Paulo. Eu queria te perguntar, você encontra muitos professores de exatas
Ou eles são uma casta um pouco menos presente? Nem todos. É uma curiosidade que eu tenho. Não, hoje a gente entende que de quem é a responsabilidade de desenvolver competências socioemocionais na escola? De todos os professores, né? Então, a gente tem professores de todos os componentes curriculares, já numa iniciativa, né, de integrar o trabalho com competências socioemocionais à sua prática. E de qualquer segmento também, né? Pode ser no Fundamental 2, pode ser no ensino médio, pode ser no ensino superior, mas a gente já encontra aí professores encontrando metodologias para possibilitar esse desenvolvimento socioemocional em sala de aula de uma forma pedagógica, sem aspecto psicologizante, né, em sala de aula. É importante que assim, o trabalho das competências socioemocionais ele é voltado a fim dessa integração, né, em que o professor consiga, por exemplo, trabalhar a tolerância ao estresse, né. Esses dias eu passei um texto para eles pequeno, meia página, que falava do canhão de luz de Arquimedes, em que o texto falava que ele colocava soldados com superfície polidas, o sol batia e voltava, né, o reflexo de ondas, falando de ondas luminosas e espelhos, que é um componente da física, que todo, né, o aluno de ensino médio passa lá na segunda série, e derrubava, queimava o navio com esses feixes de luz. E aí perguntava se aquilo era verdade ou não, para o aluno se posicionar a partir da leitura. E eles ficavam desesperados. Professor, é verdade ou não é? É verdade ou não é? Eu acho que é mentira, eu acho que é verdade. Ou seja, eu trabalhei a ideia da tolerância ao estresse, de saber esperar o momento, de pensar, de voltar. E hoje a gente tem, né, muitos alunos assim, ansiosos para saber a resposta. E quando você não vai dando a resposta, ou então depois de 15 minutos de aula você fala para ele fazer uma pesquisa, né, ou propõe uma pesquisa para ser feita, você está colocando a ideia da curiosidade, da abertura ao novo. Então, será que aquilo é verdade? Será que não é? E aí os alunos vão se motivando. Professor, vamos fazer um experimento com o espelho, ver se dá para mesmo pegar fogo lá no navio? Então, nesse sentido, né, de trabalhar e de deixar o aluno ser, a gente usa muito esse termo, mas encaixa, protagonista de suas ações. Né? E nesse protagonismo, o professor consegue associar essas duas relações entre o desenvolvimento, a tolerância ao estresse, a abertura ao novo, dentro de um conteúdo da ótica da física. Né? Então, essa. Se a gente pensar nas competências socioemocionais, o professor pode perguntar, mas eu vou usar uma parte da minha aula para trabalhar competências socioemocionais? Sim, essa é a proposta. Essa é a proposta da BNCC. Da gente não se reduzir apenas aos conteúdos cognitivos e colocar as competências socioemocionais a favor do trabalho que a gente está fazendo. Então, trazer as competências socioemocionais para a sua aula, não precisa forçar, não precisa ser todas as aulas de matemática, todas as situações de aprendizagem, mas sempre que houver essa oportunidade de escolher metodologias ativas, como aprendizagem por projetos, como aprendizagem colaborativa, sala de aula invertida, enfim, todas essas metodologias, elas vão criando um palco para que os estudantes pratiquem as competências socioemocionais e a gente possa dialogar sobre elas junto com eles. Exatamente, mesmo porque tem momentos da matemática que é matemático, né? A gente também não pode perder essa essência de alguns momentos da matemática, da física. Então, quando o meu aluno, mesmo lá no ensino médio, precisa de um resgate sobre a soma de fração, eu vou no canto da lousa e eu explico como somar a fração com denominadores diferentes, ou ele esquecer uma propriedade lá de como resolver uma equação exponencial. Não necessariamente neste momento eu preciso trabalhar a competência socioemocional mesmo, porque a intenção daquele momento da aula é outro, é resgatar um conteúdo ou um algoritmo em que o aluno esqueceu ou que eu preciso, de certo modo, resgatar para que ele avance na aula. Né? Então, é importante deixar claro que não é 100% das aulas e que dá para trabalhar de forma integrada. Sim. Nessas relações aí. O Cipriano Lucchesi tem
uma produção vasta sobre avaliação, se eu não me engano, a maior parte, mas tem uma parte que ele fala da importância do planejamento, que é onde o professor desenha o caminho. E na minha prática profissional, eu acho que essa intencionalidade que a Juliana falou e que o Ricardo enfatizou muito bem, ela cai como uma luva. A gente precisa saber exatamente o que esperar do aluno naquela aula. E acho que quando a gente fala de protagonismo discente e de metodologia ativa, pode-se cair no erro de pensar de que o professor está em menos atividade. Na verdade, ele está em muito mais atividade. Porque o que se demandou de planejamento desse professor e o acompanhamento do aluno protagonista é muito mais trabalhoso do que o acompanhamento de um aluno numa aula expositiva dialogada. Porque é muito... A gente já tem uma fórmula pronta da aula expositiva dialogada. Já está muito claro para todo mundo quando a gente fala nisso. Agora, quando fala de aluno protagonista, de metodologia ativa, tem 1000 possibilidades para 1000 disciplinas diferentes, para 1000 tópicos de matemática, de física, de química, de outras disciplinas. Então, o trabalho do professor, na verdade, acaba sendo mais intenso. Você não acha, Juliana? Com certeza. Inclusive em termos de energia física também. Exatamente. O professor tem que ficar, às vezes, andando na sala, né? Quando a gente coloca uma questão problematizadora e coloca eles em grupos, né? Trios, 4 alunos, Você tem que circular. O professor tem que circular, o professor ouve várias coisas ao mesmo tempo, o professor tem que dominar bem observar os estudantes em ação. Para fazer aquela mediação, aqueles questionamentos, junto com os alunos, para que avance, né? A metodologia ativa, ela exige do professor uma participação intensa e alta capacidade de fazer diagnóstico sobre o que está acontecendo naqueles diversos momentos para depois poder mediar o que talvez tenha ficado frágil e potencializar o que está aprendendo. Então, não é fácil. Aí a gente sempre lembra, talvez você já vivenciaram a situação, em que a gente coloca os alunos em grupos e aí um tem mais facilidade, tenta explicar, o outro não entende, fala, poxa vida, mas você não entendeu isso, não tem paciência, né, de esperar. É competência socioemocional em jogo, em jogo, exatamente. Enquanto ele está ensinando um conteúdo matemático, por exemplo. Então, eu nunca vou ser professor, né, porque eu não tenho paciência, o aluno fala assim. Então, nesse momento, o professor pode fazer as interações, não da matemática para aquele aluno, porque talvez ele tenha já entendido qual é o procedimento ou qual é a ideia matemática, mas falar, não, tenha paciência, vocês estão em grupo, fala baixo, não precisa gritar com o teu colega, né? Porque às vezes eu não tenho paciência para explicar isso, professor, é um negócio tão fácil, ele não entendeu. Para você, a questão da empatia, né? A empatia não é só se colocar no lugar do outro, mas é entender o outro do jeito que o outro é, considerando, né, como o outro indivíduo é. Então, às vezes você entendeu fácil, mas o teu colega ainda não entendeu. Se você gritar com ele, vai ficar pior ainda. Ele vai continuar sem entender aquilo lá, né? Então, essas ações socioemocionais, neste momento, nessa situação, por exemplo, transcendem as cognitivas da matemática, da física, da história, da geografia. E também são importantes, principalmente no contexto atual, né? Lembrando que as competências, elas transpõem nas nossas atitudes, né? Então, é isso mesmo. A ideia das atitudes e valores, que também está bem evidente aí nos documentos curriculares, né? Sim, essas palavras são chave, valores e atitudes. Inclusive, no fechamento eu vou trazer uma observação sobre isso, mas é legal vocês falarem dessa questão de trabalhar o planejamento, porque, para mim, a dificuldade que eu tenho quando eu trabalho projeto, metodologia ativa e deixar claro para os alunos as competências socioemocionais que a gente está trabalhando, por exemplo, organização, eu preciso que vocês tragam tais itens em tal aula, tal data, para mim é muito difícil deixar claro para eles toda a estrutura do projeto, que para a gente às vezes é muito claro, mas deixar com eles claro qual é a etapa que a gente está, o caminho que a gente está se dirigindo, por que a gente está indo para aquele caminho e qual é a finalidade daquele trabalho. Para nós, às vezes, está muito lúcido, mas para os alunos, não. Então, no meu trabalho, geralmente, se é uma coisa de 2 semanas ou 3 semanas, eu já programo um tempo extra da aula que eu sei que eu vou ter que retomar com eles o que foi feito na aula anterior, por que foi feito, o caminho que vai levar nessa aula e na aula seguinte.
Mesmo que eu tenha entregue uma folhinha com projeto impresso para cada um, mesmo que eu tenha colocado na lousa, e mesmo que eu já tenha explicado, porque essa coisa de dar 4 passos para frente, 2 para trás, 4 para frente, 2 para trás em projeto, ela é necessária, porque eles ainda estão aprendendo essa questão da fixação, do foco, e eu acho que é o nosso papel também ensiná-los a entrar nesse ritmo, né? Eu entendo que isso é importante, né? Não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa. Com certeza. A ideia não é ensinar valores educacionais da família. Não é essa a ideia, mas sim, né, integrado às habilidades, às competências que cada disciplina, que cada área do conhecimento se constitui, né? Eu quero trabalhar isso, eu quero fazer isso. Então, o que eu posso mobilizar do meu aluno para fazer essa integração aí? Conta pra gente se teve alguma competência socioemocional que te deu mais trabalho, em alguma situação ali na aula de matemática ou de física. Olha, Beth, a tolerância ao estresse é uma que dá um pouco de trabalho, né? Nas exatas? Por que será? Quando a gente propõe alguma situação problematizadora, a gente chama isso de resolução de problemas, tanto é uma metodologia de ensino, aprendizagem e avaliação, e quando você estava falando, eu tenho que deixar o objetivo claro, eu tenho que deixar evidenciado qual é a competência, o que eu quero com aquele conteúdo, porque a gente integra a avaliação a isso também. É um momento avaliativo, de uma avaliação mediadora, formativa, né? Então, quando a gente faz isso e propõe situações problematizadoras em que eles não conseguem, de antemão, resolver aquele problema, a intolerância ao estresse é um negócio assim, bastante quente na sala de aula. Porque eles ficam questionando a gente, achando, às vezes, que o professor não sabe aquilo. Né? Fala, professor, fala. Não, tenta fazer. Professor, vai, fala quanto que é. E dá dica. Né? Mas a ideia é que você realmente favoreça a tolerância ao estresse, que ele não tem respostas prontas e imediatas a todo momento. Porque a gente vive numa sociedade até de certo modo imediatista, que quer tudo assim, para ontem. E quando você propõe numa aula de matemática isso, é interessante, né? É importante que o professor olhe também para essa situação da tolerância ao estresse. Então, a tolerância ao estresse, por exemplo, Beth, é uma coisa que dá trabalho, porque eles ficam eufóricos, eles querem a resposta o quanto antes, fica desconfiando da sua capacidade quanto professor, até o professor, né, Juliana? Às vezes tem que trabalhar essas competências para segurar a onda ali na aula. Você, Juliana, você já se deparou? Como você lida com professores? Você já lidou com situações em que os professores precisavam desenvolver as próprias competências socioemocionais? Ninguém dá o que não tem, né? Então, é importante a gente pensar, né, que assim como os estudantes precisam desenvolver competências socioemocionais, na sala de aula nós somos o exemplo dessas competências socioemocionais. Os nossos comportamentos, atitudes, as nossas falas demonstram as nossas competências socioemocionais para os estudantes, né? E muitas vezes nós somos o único modelo que eles terão, em alguns casos, né? Então, é muito importante também o professor estar atento às suas próprias competências socioemocionais e se auto-perceber em relação a ela, quais eu tenho mais desenvolvida, quais eu tenho menos desenvolvida, né? E também fazer esse trabalho de se auto-propor a desenvolver essas competências. Que engloba a ideia da gestão da sala de aula, né? Eu me coloco como exemplo, e já falei aqui, estou reiterando, que as competências socioemocionais, eu estou trabalhando nas aulas de matemática, não é há 20 anos, né? Quando eu disse, quando eu me formei, a gente não tinha essa habilidade, essa visão da importância do trabalho. Depois de um tempo, a gente vai se atualizando, né? Vai vendo as necessidades, e isso, de um certo modo, ajuda o trabalho do professor, porque o aluno se sente mais à vontade, mais confortável, né? O professor tem estratégias assim, delineadas em relação aos objetivos daquela aula, então contribui para uma aula até mais fluida, mais confortável em relação ao desenvolvimento dessas competências todas. Mas você sabe, Ricardo, que apesar do conceito competências socioemocionais ele ser recente,
o Centro Paula Souza ele já trazia. Isso está na nossa proposta curricular e nos nossos planos de curso. A gente tem a nomenclatura Valores e Atitudes, que são coisas que a Juliana e o Ricardo falaram várias vezes aqui. E eu acho importante a gente enfatizar que os nossos documentos normativos, eles trazem essa previsão também. Não é só a nova BNCC que traz essa orientação. E o que a gente tem na orientação do Centro Paula Souza? A gente tem autonomia, expressão e comunicação, cooperação, participação, convivência, respeito, responsabilidade, que se a gente for traçar um paralelo com o Big Five, com a Partnership for the 21st Century, parceria para o século XXI, a OECD, são termos que estão juntos também. Até mesmo as orientações do Instituto Ayrton Senna, não é, Juliana? Sim, inclusive a matriz de competências socioemocionais do Instituto Ayrton Senna, ela se pauta no modelo dos Big Five, né, que é um modelo que advém da psicologia, e agrupa os traços de personalidade humana em 5 domínios. Né? Então, esse modelo ele é amplamente aceito na comunidade científica e no mundo todo. Então, em cima desse modelo, o Instituto criou uma matriz de 17 competências socioemocionais agrupadas em 5 grandes grupos e que possuem evidências que podem ser desenvolvidas em sala de aula. Mas quando a gente olha, existem diversas matrizes de competências socioemocionais. O que é importante? O professor escolher aquela que ele vai adotar, né, e fazer o uso dessa nomenclatura para tornar essas competências explícitas para os estudantes. Né? Então, se eu tivesse que deixar uma dica para os professores né, adote um modelo conceitual de competências socioemocionais, não precisa ser o do Instituto Ayrton Senna, existem outros, mas é importante que ele parta de uma base conceitual e ele saiba, bom, eu tenho essas 5 competências para trabalhar, ou nesse modelo são 17, ou nesse modelo são 8, e a partir dali ele comece a fazer um trabalho explícito em cima delas. Entender como ele vai fazer isso, né? Ele olhar como toda essa trajetória, o que eu quero, quais são as minhas intenções, os meus objetivos. Os documentos normativos do Centro Paula Souza trazem isso já há um certo tempo, né, Beth? E agora, com o novo ensino médio, que veio os itinerários, isso aparece ainda mais potencializado nessas orientações. A gente faz parte aqui da CETEC, do Centro de Capacitação Técnica do Centro Paula Souza, e o nosso trabalho é muito no sentido de dar esse apoio para as escolas, para os diretores, para as coordenações pedagógicas, muitas vezes trabalhando lado a lado com a supervisão. Bom, gente, acho que estamos chegando ao fim. A Juliana já deu uma dica ótima, mas eu queria deixar um espaço aqui para saber se você quer dar mais alguma dica, alguma coisa que surgiu. E, Ricardo, algum conselho para o professor de exatas que ainda está um pouco perdido, que está ainda começando a conhecer esse mundo de competências socioemocionais? Deixo, sim, um conselho, né? Eu sou professor, trabalho com a educação básica, no ensino médio, no técnico, e o conselho como a Juliana colocou, tente olhar para aquelas competências socioemocionais, independente, né, se é do Instituto Ayrton Senna, se é da orientação de um currículo, mas olhar e ver o que você consegue desenvolver integrado ao conteúdo que você planeja ao longo do ano. Não precisa, como eu disse, reitero, trabalhar as competências socioemocionais em todas as aulas, em todos os momentos, mas quando for desenvolver atividades, utilizando metodologias razoáveis e eficientes, metodologias ativas, que contemple e que se integre as competências socioemocionais. Que o professor se aproprie de algumas que tenham mais consonância com a sua prática docente, por exemplo. A dica que eu vou deixar, eu vou usar 2 palavrinhas aqui que vão resumir um pouco do que eu fui trazendo. É que o professor desenvolva um trabalho focado e explícito em competências socioemocionais. Então, escolha uma ou um pequeno grupo de competências socioemocionais para trabalhar explicitamente quando for utilizar as metodologias ativas. Meu conselho é não necessariamente revolucionar uma aula nova do zero. Trazer esse trabalho focado, explícito da Juliana, em um olhar mais crítico no planejamento de uma aula que você já fez várias vezes. Você já deu aquela aula 1000 vezes.
dê uma olhadinha com um olhar um pouquinho mais atento a essas competências e pense, será que eu consigo trazer alguma coisa aqui nesse tema? Talvez não, tudo bem, mas de repente é possível. E aí, sem necessariamente revolucionar do zero, criando uma aula do zero, mas trazer esse olhar focado explícito para um momento que você já tinha planejado na sua sequência didática. De minha parte é só. Vocês querem acrescentar alguma coisa, gente? Acho que a gente pode se despedir. Eu quero agradecer a oportunidade, foi um bate-papo muito gostoso. Eu espero que a gente possa fazer mais. Com certeza. Eu também quero agradecer a Juliana, que assim, aceitou. E antes desse momento, a gente já se reuniu algumas vezes. Então, há um trabalho, há uma estratégia, há um planejamento mínimo, né, para a gente bater papo e conversar com vocês esse assunto tão importante. Então, mais uma vez, muito obrigado, Juliana. A Beth, que é da área de linguagens, mas senta do lado de um matemático durante o horário de trabalho, né? Que também comprou a ideia, porque ela estava fazendo, e aí comprou a ideia e a gente foi trabalhando nisso. Então, muito obrigado também, Beth, e a todos que reservaram um pouquinho do tempo aí para nos ouvir, para entender um pouquinho melhor dessa integração entre as competências cognitivas em matemática, física e até outras áreas de conhecimento com as competências socioemocionais. Bom, muito obrigada. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada pela presença, Juliana. Foi um prazer. Obrigada, Ricardo, pelo convite. Espero que quem tenha assistido tenha aprendido. Eu aprendi bastante, mas acredito que o pessoal vai gostar desse conteúdo. E, gente, até a próxima. Encerramos aqui.